É algo que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que se você é uma dessas pessoas que tem dúvidas, ao final desse vídeo você vai entender direitinho como é que funciona esse negócio. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, prontos para mais uma sexta-feira, mais uma reflexão do meditar. Já quero pedir para você fazer todas essas coisas aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com seus contatos, seus amigos, seus familiares. É muito importante isso para a gente. E eu conto com a sua ajuda para fazer isso. Amém? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. O Senhor abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Vamos refletir um pouquinho em um aspecto da palavra de Deus, um assunto que volta e meia aparece como dúvida, diz respeito à salvação. Afinal, salvação é algo instantâneo ou é um processo? Como que eu entendo isso? Salvação é algo que acontece pontualmente ou é algo que vai acontecendo gradativamente? Algo que vai acontecer no futuro? Como que é isso? Eu vejo pessoas chegando com essas dúvidas, porque a gente fala que salvação é algo pontual para você ter certeza de que você é salvo, mas muitas vezes as pessoas vão para a palavra de Deus e entendem, lendo algumas passagens, de que é algo que está acontecendo, está em andamento. Outras vezes fala que é algo que vai acontecer no futuro. Como que é isso? Como que a gente resolve essa confusão aparente que a Bíblia mostra para nós? É algo que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que se você é uma dessas pessoas que tem dúvidas com relação a essa questão de tempo da salvação, ao final desse vídeo você vai entender direitinho como é que funciona esse negócio. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é a salvação. Salvação é você estar num estado e ser transportado para outro estado. Por exemplo, você estava sendo afogado, você foi salvo do afogamento. Alguém te tirou dessa situação e te colocou em segurança. Pessoas estavam escravizadas no vício, foram salvas do vício, seja da droga, do que for, e foram colocadas em segurança. Vamos supor, eu nasci numa família de corintianos, mas sou palmeirense, fui salvo. Brincadeira, hein? É só uma brincadeira. Minha família desde sempre foi palmeirense, então fica tranquilo, tá bom? Brincadeirinhas à parte, nós precisamos entender 3 aspectos da salvação, né? Então, com relação à pergunta, fui salvo, estou sendo salvo ou serei salvo? Eu vou dizer para você que os três são situações verdadeiras que a gente encontra na palavra de Deus. Por quê? Porque a salvação ela tem 3 aspectos: passado, presente e futuro. Então, fui salvo? Sim. Vamos pensar sobre isso considerando salvação como algo passado, pontual. Olha só o que diz a palavra de Deus
No capítulo 5 do livro de Romanos, no verso 1 e verso 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, passado, igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, quando a gente entende o que é a salvação, fica muito claro que salvação ela é algo pontual. Quando a Bíblia diz lá no capítulo 10 do livro de Romanos, no verso 8, diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, e se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, isso é pontual. No momento em que eu entendo a minha condição de pecador e confesso a Jesus como meu Senhor, eu sou salvo. É algo que acontece pontualmente. Ou seja, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor vem habitar juntamente com o meu espírito, mostrando que a salvação é algo pontual. Nesse momento, o meu nome é escrito no livro da vida. Eu estou salvo. Eu fui salvo a partir do momento que eu confessei a Jesus como meu Senhor. Olha o que diz o livro de Tito, no capítulo 3, verso 5. Vamos ler o 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, ele nos salvou. Quando eu confesso a Jesus como meu Senhor, eu sou instantaneamente salvo. O ladrão da cruz é um bom exemplo disso. Pendurado ali na cruz, ao lado de Jesus, ele olha para Jesus, reconhece o senhorio de Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E que Jesus responde naquele mesmo momento: digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, salvação é algo pontual. Quando eu confesso a Jesus como meu Senhor, eu sou salvo no Espírito. A minha entrada no céu está garantida, a morada eterna com o eterno Deus está garantida por conta do sacrifício de Cristo. Então a gente entende que salvação é algo passado, pontual, ponto final. Mas tem também um outro aspecto da salvação que não diz respeito com eternidade, com garantia de entrada no céu, e que é presente, ou seja, algo que está acontecendo agora. Presente, salvação da nossa alma, que é o que a Bíblia chama de santificação, que é o que nós estamos vivendo desde o ponto que nós entregamos nossa vida para Jesus, confessando Ele como Senhor. O Espírito Santo de Deus veio habitar no meu espírito. A partir de ali, começou um processo de santificação. Por quê? Porque até então a minha alma estava condicionada a fazer o quê? Os desejos da carne, a vontade da carne. E agora ela precisa ser transformada, renovada, para que ela aprenda a pender para o Espírito, onde agora habita o Espírito de Deus. E aí, se alimentando das coisas do Espírito, essa alma vai sendo transformada e santificada. E esse processo reflete aonde? No meu corpo, na minha carne, nas minhas atitudes, nos meus atos, onde as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, esse cara é nova criatura, tá aí uma pessoa de Deus. Vejo nela os frutos espirituais.
Por quê? Porque essa alma que outrora estava acostumada a fazer a vontade da carne, agora ela vai começar a fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. E a gente vê esse processo, né, versículos que falam desse processo, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, quando no verso 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Olha que interessante a ideia de um processo contínuo, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está falando para esses crentes aqui em Filipos desenvolver a sua salvação. E é justamente isso que nós estamos falando sobre esse processo de santificação da nossa alma. A gente encontra também um texto muito contundente, eu gosto bastante dele e uso bastante aqui, que está lá na primeira carta de Pedro, que mostra essa questão de que estamos nesse presente tempo vivendo esse processo. Quando ele diz assim, lá em 1 Pedro 2,2, ele dá uma orientação para nós. Olha que interessante. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, palavra de Deus. A gente precisa desejar isso. Para quê? Olha que interessante. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mostrando que a salvação é algo que está nesse exato momento acontecendo. É esse processo contínuo de salvação da nossa alma. Ah, tem a ver com o céu, com o meu destino eterno? Não. Seu destino eterno já foi selado lá atrás, no passado, quando você confessou a Jesus como Senhor. Pontual. Você foi salvo, você é salvo. Se você morrer agora, a garantia é que você vai para o céu. A sua salvação está garantida. Salvação do Espírito. Mas existe uma salvação que está acontecendo nesse exato momento, que é a salvação da nossa alma. Descrito também lá no livro de Romanos. De novo, vamos voltar para Romanos, no capítulo 12. Olha só o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, eu faço com a mente, com o entendimento, eu decido fazer esse culto. Para quê? Olha para quê no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se no Espírito eu fui salvo, todas as garantias da salvação de um filho de Deus agora, redimido e lavado pelo sangue de Jesus, agora tem a salvação da minha alma. É esse processo contínuo que vai durar até o dia da minha morte ou por ocasião da volta de Jesus, quando então entraremos no terceiro aspecto da salvação, um tempo futuro. Se eu fui salvo no Espírito, estou sendo salvo na alma, agora tem um terceiro aspecto que diz respeito a futuro, onde eu serei salvo. Ué, mas já não sou salvo? Sim, no Espírito, na alma acontecendo, mas tem um terceiro aspecto que nós vamos ver agora. Abre comigo a sua Bíblia no capítulo 13 de Romanos, 13, 11. Olha só que interessante. Paulo agora falando de um aspecto futuro da salvação. Mas que confusão! Que aspecto é esse? Vamos lá. Capítulo 13 do livro de Romanos, no verso 11, Paulo diz assim:
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo agora dá a ideia de uma salvação que está se aproximando. Mas você não falou que já foi? Sim, já foi, está sendo e será. Que salvação é essa que, que, que Paulo está falando aqui? Que ainda vai acontecer. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 5. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, quando a Bíblia diz assim, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos ler a partir do 3 para fazer sentido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Percebe como aqui ele está falando de um tempo futuro, de uma herança reservada para nós? Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Pedro aqui está dizendo que existe um aspecto da salvação que só vai ser revelada no último tempo. Ora, que salvação é essa? É a salvação do nosso corpo. Quando a Bíblia fala da glorificação. Se eu fui salvo no Espírito, estou sendo salvo na minha alma pelo processo da santificação, eu serei salvo no corpo. Você há de convir que esse corpo nosso aqui, ele está fadado ao pecado, ele está corrompido, a gente está sujeito a doenças, enfermidades. Esse corpo ele está envelhecendo. As minhas atividades elas vão sendo limitadas a cada dia, porque o meu corpo é debilitado. E é essa salvação que Pedro e Paulo estão se referindo, por ocasião da volta de Jesus, quando nós teremos os nossos corpos glorificados e seremos semelhantes a Ele. Isso é a salvação do corpo, também descrita lá em Romanos, no capítulo 8. Abre sua Bíblia lá comigo. Romanos capítulo 8, versos 23 e 24. Vamos ler o 22 para fazer sentido. Olha só. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que interessante, aí ele termina no 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Olha, que esperança é essa? A esperança de que um dia teremos os nossos corpos glorificados por ocasião da vinda do Senhor. Se morrermos antes, estaremos com Ele, mas na volta dele seremos glorificados. Então entenda, salvação já aconteceu, salvação está acontecendo e salvação irá acontecer. Então você precisa entender isso. Ela acontece no espírito, na alma e no corpo. Somos um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, sempre que você olhar na palavra de Deus, coisas relacionadas à salvação que dão ideia de um processo, de algo que está acontecendo, entenda, não tem nada a ver com a sua salvação eterna.
Se você aceitou a Jesus, confessou Ele como Senhor, você já foi salvo no Espírito, você já está justificado. Alguém já pagou o preço do seu pecado e você se apropriou disso pela fé. Você já é salvo, independente das suas obras. Isso diz com relação à salvação da sua alma, a santificação. Ah, mas quando eu peco, eu não perco a salvação? Não. Você perde comunhão e relacionamento até que confesse o seu pecado. Mas a garantia da sua salvação eterna ninguém tira, porque ela aconteceu já no seu espírito, está acontecendo na sua alma e acontecerá no seu corpo por ocasião da volta do Senhor, quando teremos os nossos corpos glorificados e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Ficou claro para você esses aspectos da salvação? Passado, presente e futuro, espírito, alma e corpo. Se ficou claro, compartilhe essa mensagem com alguém. Faça ela chegar a mais pessoas que têm essas dúvidas, e são muitas pessoas, eu sei, para que ela tenha as suas dúvidas sanadas e não viva em conflito, entendendo que foi um processo, é um processo e será um processo. Que o Senhor te abençoe.